E se Jesus não fosse de Nazaré? E por que o Moisés de Michelangelo tem chifres? E se a Virgem não fosse virgem? E se não houvesse maçãs? Maçãs, virgem, chifres. Sei que são todas perguntas que dividem impressões, emoções e opiniões. Então vou ser o mais respeitoso possível. Eu estava conversando com um amigo meu que está morando nos Estados Unidos. Conversa vai, conversa vem. Ele me disse que está gostando de lá, embora algumas coisas são bem diferentes do que ele estava habituado aqui no Brasil. Tem coisas que ele sente falta, outras nem tanto. Fui obrigado a dar uma risada, porque sei o motivo dele ter saído do país. E do que tu sentes mais falta? Do que tens mais saudade? Perguntei para ele. Dos nossos churrascos, respondeu ele. Então me contou um episódio divertidíssimo que aconteceu com ele lá, sobre a diferença dos nomes dos cortes das carnes. Ele e a esposa foram a um restaurante jantar. O garçom entregou o cardápio e saiu. A esposa dele reparou que o nome dos pratos estavam descritos em português além do inglês e espanhol. É agora que a história fica engraçada. Tá bom, diz ele. Deixa eu dar uma olhada. Against the Brazilian beef. Leu e já começou a rir. A esposa perguntou o porquê dele estar rindo tanto e ele disse: acho que o pessoal desse restaurante não gosta muito de nós. Olha como eles traduziram o contra do contrafilé. Against. Essa palavra é usada para quando tu queres dizer que tu és contra alguém ou contra algo. Neste caso, a palavra contra vem do verbo contrariar. Against the Brazilian beef. Aqui está escrito que eles são contra a carne brasileira. Casos assim acontecem, porque na maioria das vezes as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos têm pouco domínio de idiomas e utilizam tradutores automáticos para traduzir os nomes dos pratos. O resultado são pérolas como essa. Em suma, a tradução correta da palavra contrafilé brasileiro para o inglês é strip loin. Então, percebendo que nos dias atuais, com toda a tecnologia que dispomos, erros de tradução acontecem, me veio um pensamento e com ele uma dúvida. E a Bíblia, por se tratar de um livro antigo? Será que talvez ela não tenha sido mal traduzida? Ou, o que chegou até nós não é o que foi realmente afirmado na versão original? Pessoal, não digo a Bíblia inteira, mas talvez uma frase, uma palavra. Contudo, antes de me chamarem de ateu herege, lhes digo que sou católico apostólico romano. Por favor, lembrem dessa informação e sejam muito bem-vindos ao canal Gosto da Língua. Deixe o teu gostei e inscreva-se no canal. No livro de João, capítulo 19, versículo 28 a 37. Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Terrível, né? Deram vinagre para ele. Mas se eu te dissesse que não era vinagre, e sim posca. Na Roma Antiga existia uma bebida muito comum entre as classes populares, e sobretudo no exército, a posca. Tá? E o que isso tem a ver com vinagre? Pois bem, posca era um vinho velho, avinagrado, misturado com água. Não tinha um gosto muito bom, mas era barato e armazenado do jeito certo durava um bom tempo. E também era útil, pois o ácido acético matava as bactérias presentes na água, evitando a disenteria que era algo muito frequente na época. Mais ainda, e se eu te dissesse que pessoas que dedicaram suas vidas à interpretação ou à tradução cometeram erros, alguns deles históricos, por exemplo. Tu sabes quem é o padroeiro dos tradutores? São Jerônimo, e tu sabes por que Moisés usa chifres? Sim, foi ele mesmo. São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Em hebraico, como em outras línguas semíticas, o sistema ortográfico não reflete as vogais. Por isso o tradutor, numa descrição de Moisés, confundiu a palavra Karan, que significa radiante, brilhante, com Keren, que significa chifres, explicando de uma maneira simples e rápida. Assim, por causa deste pequeno erro, durante séculos Moisés tem sido representado com chifres em pinturas e esculturas por toda a cristandade. E isso da Virgem também foi uma tradução ruim? É bem provável. Mas antes de entrarmos nisso, vamos contextualizar um pouco. Em que idioma a Bíblia foi escrita originalmente? A palavra Bíblia vem do latim Bíblia e do grego ta Biblia ta Agia, ta Biblia ta Hagia.
significa os livros sagrados e em latim permaneceu como nome próprio, a Bíblia. Mas os gregos já usavam esta expressão antes de Cristo. Bem, especificamente, foi usado por judeus que falavam grego ou gregos da religião judaica para se referir ao seu livro sagrado, o Tanakh, que para os cristãos é o Antigo Testamento. Os cristãos também usaram esse nome para falar da mesma coisa que os judeus falavam. Mas com o tempo, os cristãos acrescentaram mais livros à Bíblia, como sabemos. Mas os judeus não. Mas então, a língua original da Bíblia era o grego? Não existe uma língua original da Bíblia, mas várias. Os textos mais antigos, que correspondem ao Tanakh, ou Antigo Testamento, foram escritos em hebraico e aramaico. Foram então traduzidos para o grego. Mas o processo foi lento, e dele participaram muitos estudiosos, o que hoje chamaríamos de tradutores e filólogos. Pensa-se que os primeiros livros começaram a ser traduzidos no século III a.C. e só foram concluídos no século I depois de Cristo. E o Novo Testamento? Esse sim foi escrito inteiramente em grego. Depois, no final do século IV, o Papa Damaso I queria que houvesse uma versão da Bíblia em latim. É verdade que já existiam versões anteriores em latim, mas eram parciais e de qualidade não muito boa. Então ele encomendou a Jerônimo de Estridão, que mais tarde conheceríamos como São Jerônimo. Lembram? O padroeiro dos tradutores. E esta versão que ele escreveu é a famosa Vulgata. Uma versão que, com algumas modificações posteriores, se espalhou pela Europa Ocidental e por várias partes do mundo. Mas como eram feitas as traduções nessa época? Porque tu disse que estamos no século IV. O normal nesta época é que a tradução fosse um exercício bastante livre e subjetivo que dependia inteiramente da vontade do tradutor. Uma pessoa que não recebeu nenhuma instrução na teoria da tradução. Então, tu pode imaginar o que poderia resultar daí. Contudo, também é verdade que os romanos foram os primeiros a se preocupar com o processo de tradução, pois tratavam do assunto teoricamente e até classificavam diferentes tipos de traduções. São Jerônimo foi muito sistemático e traduzia de forma diferente dependendo do tipo de texto. Tinha perfeita consciência de que a profissão de tradutor não era algo puramente linguístico, mas também algo cultural. Entendeu que era necessário ter uma formação humanística. Para ele era super importante que o significado fosse traduzido, que fosse transmitido o mesmo que na versão original. Mas isso muitas vezes significava que a interpretação não poderia coincidir com o que o autor original queria dizer. Imagine que uma palavra está traduzida incorretamente. Eles vão tentar dizer algo em que aquela palavra se encaixe para transmitir o significado. Mas, claro, se aquela palavra não for o que é, ou se o contexto foi mal interpretado, ou se for simplesmente uma palavra que não existe na língua para a qual foi traduzida, teremos erros. Pense quantos erros podem ter sido cometidos na tradução do hebraico e do aramaico para o grego, do grego para o latim e do latim para o idioma da tua língua nativa. Além disso, na Idade Média esta versão foi copiada milhares de vezes, então muito provavelmente também teremos erros em cada autor que a copiou. Certo, mas há algum erro conhecido? Bem, é claro, tu sabes de onde viemos? Não vai me dizer que tu veio da tua casa. É uma pergunta séria, profunda. Me refiro às pessoas, os seres humanos. Sabe a origem? Viemos dos macacos? Ou de Adão e Eva? E quanto à alegoria que a igreja tem para explicar a origem do ser humano? E por que eles foram expulsos do paraíso por uma maçã? Mas e se não fosse uma maçã? Nas Bíblias atuais, a maçã não aparece em lugar nenhum. Por quê? Bem, porque a aparência desta fruta em particular foi a causa de um erro de tradução. Maçã em latim é malus mali. Em italiano, maçã é mela. Mas havia outra palavra muito parecida e muito sombria. Mal. Em outras palavras, a palavra usada para se referir ao mal, a doença, a maldade. Esta palavra é malum mali. Notem que são muito parecidas. Então, o tradutor simplesmente confundiu uma com a outra. Então, não era uma metáfora na versão original. A tentação nunca foi uma maçã. Bem, quem que é tentado por uma maçã? Mas sim, a tentação era literalmente a personificação do mal. E havia outras metáforas que talvez podem ter erros. Mateus capítulo 19, versículo 23 a 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Metáfora um pouco estranha, né? Por que um camelo?
E se não fosse um camelo? Parece que a palavra grega para camelo é camelos, que é muito semelhante à palavra usada para se referir à corda ou soga, camilos. Dizer que uma corda substitui um fio é uma hipérbole, mas para mim me parece um pouco mais lógico do que um camelo. E que Jesus não era de Nazaré. Bom, não era comum usar o nome do local de origem como sobrenome dos habitantes da Judéia naquela época. O mais comum era usar o nome do pai. Os muçulmanos, por exemplo, chamam Jesus, Yeshua ben Joseph, Jesus filho de José. E a Bíblia também nunca menciona nenhuma cidade chamada Nazaré, e a primeira referência que lhe é feita data de 400 anos depois. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Nazareno 18 vezes. E este parece ser outro título relacionado ao seu voto de consagração a Deus. Mas por que Nazareno se não tem nada a ver com Nazaré? Bem, eram pessoas que dedicavam suas vidas a Deus. Eles também eram chamados de nazireatos ou nazireus. E parece que esse nome está relacionado ao cabelo. Por quê? Como essas pessoas não bebiam vinho, não se aproximavam dos mortos. E prestem atenção nisso, eles não cortavam o cabelo. Sansão e sua famosa cabeleira é um bom exemplo do Antigo Testamento. Bom, então em algum momento estava escrito Nazareno em vez de nazireato ou nazireu. E será que alguém inventou toda essa história sobre a cidade de Nazaré? Bem, vamos ver o Nazareno. E suas variantes nazireato ou nazireu. Foi um título dado às pessoas que dedicaram suas vidas a Deus. Presumivelmente, este conceito foi perdido em algum tradutor ou até mesmo um dos editores da Bíblia disse: Nazareno? Bem, deve ser porque vem de algum lugar chamado Nazaré ou algo assim, vai saber. E a parte da virgem não ser virgem? Bem, a palavra hebraica alma apareceu na Bíblia e foi traduzido como virgem, mas esta não é a palavra que normalmente se usa para falar de virgindade. Essa palavra era betula. E parece que alma se traduz simplesmente como jovem mulher ou moça. A verdade é que seria bom saber hebraico e aramaico para poder ler a versão original. E isso muda algo? Não poderia ter sido simplesmente uma jovem virgem? Claro, é possível, mas é importante entender que se isso foi um erro de tradução, teria um impacto enorme na história do cristianismo, pois a virgindade de Maria é um dogma central na fé cristã. Então, como vocês podem ver, a tradução da Bíblia é um tema muito complexo e cheio de nuances. E isso não desacredita o cristianismo? Bem, é uma questão de perspectiva. Para muitas pessoas, esses detalhes não afetam sua fé, pois veem a Bíblia como um guia espiritual e não um documento histórico ou científico exato. Outras pessoas, no entanto, podem ver essas questões como problemáticas. A tradução da Bíblia é um exemplo perfeito de como a linguagem pode moldar nossa compreensão do mundo e como pequenas diferenças podem ter um grande impacto. A Bíblia é, sem dúvida, um dos textos mais influentes da história da humanidade, e entender as nuances de sua tradução nos ajuda a compreender melhor sua mensagem e sua história. E o que podemos aprender com isso? Acho que a lição mais importante é a importância da interpretação e da tradução. Palavras são poderosas, e a maneira como as interpretamos pode ter um grande impacto. Então, da próxima vez que você ler um texto sagrado, ou qualquer texto, na verdade, lembre-se de que a tradução é uma arte e que cada palavra escolhida carrega um mundo de significado. Muito obrigado por assistirem até o final, e se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!